Fala aí, galera, vamos fazer essa questão juntos de trigonometria. E aqui é uma questão que já caiu uma coisa bem parecida no Enem, e eu resolvi recriar esse exercício, no modelo mais simplificado para a galera que estuda comigo. Vamos lá. Se traçarmos uma reta em um círculo, partindo do grau 30 de um círculo de raio 4, teremos qual a medida de x? O que eu quero que as pessoas entendam com esse tipo de exercício? Isso daqui é para a gente pensar um pouquinho a respeito, tá? No nosso círculo, partindo do centro, o que significa grau 30? Significa que são 30 graus aqui, certo? E o que significa o raio? Significa que partindo do grau zero, que seria aqui, né, o grau zero do nosso círculo, esse raio tem 4, sei lá, centímetros, tá? Aqui faltou colocar centímetros, mas é só para a gente não misturar unidades com a matéria. E aqui a gente tem o quê? A gente tem outra medida do raio, concorda? Num círculo, partindo do centro, se eu partir daqui para cá e daqui para alguma outra ponta, eu vou continuar tendo uma medida do meu raio, né? No caso de 4 centímetros também, tá bom? Para qualquer lugar que eu parta daqui, eu vou continuar tendo 4 centímetros. Beleza. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. Que aqui mede 4, aqui mede 4 também. Tá? Só que existem medidas que a gente não sabe quais são. Por exemplo, o x a gente não sabe também essa medida aqui. E se você for olhar na nossa imagem, o que acontece? Quando a gente não sabe alguma coisa em trigonometria ou geometria, é só você buscar os triângulos retângulos. Então aqui a gente tem dois triângulos retângulos que são a mesma coisa. Né? O primeiro, que já está visível aqui, é o seguinte. É esse triângulo retângulo que a gente está tirando daqui. Ó. Ok? Se a gente considerar este triângulo retângulo, você consegue perceber que isso é um triângulo retângulo, certo? O que a gente vai perceber? Que a gente quer saber o nosso x da questão. A gente tem a nossa medida 4, que é o raio. E aqui a gente tem 30 graus de alguma outra coisa que a gente não quer. Né? Então esses 30 graus aqui não é o que a gente quer. Porque ele está fora do nosso triângulo. Só que, pensa comigo, se você for olhar aqui, isso daqui também é um ângulo de 90 graus. Tá? Ou seja, se eu tiver aqui 30 graus, o que eu tiver aqui vai ser suplementar a este 90 graus. Ou seja, eu vou ter 60 graus aqui, concorda? Então, no meu triângulo, eu tenho 60 graus. Ou seja, deixa eu reescrever o meu triângulo aqui. Eu tenho um triângulo com 60 graus. Ele é triângulo, retângulo, claro. Ele tem uma medida de 4 e tem uma medida de x. Com isso daqui, eu já consigo resolver o meu exercício. Como que eu resolvo esse exercício? Essa que pode ser a sua dúvida. Como que eu resolvo esse exercício? Então, eu vou pensar o seguinte. Quais são os elementos que eu tenho em relação ao ângulo? Sempre em relação ao ângulo. Então, aqui, eu tenho o seguinte. Eu tenho a hipotenusa, que é isso daqui, certo? Hipotenusa. E aqui, desse lado, eu tenho o quê? Eu tenho o cateto adjacente. Quem que usa cateto adjacente e hipotenusa? É isso que você tem que se perguntar sempre. Então, se você tiver dificuldade nisso, é só você tabelar. Có, K e Coca. Né? Só pensar em Coca-Cola. Não pense em outro tipo de Coca. Proerd patrocina este canal. Então aqui a gente tem o quê? Cateto adjacente e hipotenusa, que é o quê? Cosseno. Né? A ordem sempre vai ser seno, cosseno e tangente. Então a gente quer o cosseno de 60. Qual que é o cosseno de 60? Na nossa tabelinha. É meio, não é? Sendo meio, isso daqui a gente sabe que é o quê? Cateto adjacente, que é o x,
sobre a hipotenusa, que é 4. Se eu fizer aqui meu cálculo, quanto que vai dar? Vai dar 2x igual a 4, x igual a 2. Então aqui eu já descobri que o meu x vale 2 nesse exercício. E é isso, é muito simples, não tem para onde fugir. Quais são os possíveis erros? Quais são as possíveis dificuldades que você pode ter tido aqui? Você pode ter tido a dificuldade de errar o cosseno com seno. Se você fez isso, você precisa estudar melhor para saber o que é um cateto adjacente e o que é um cateto oposto. E a matéria é bem simples, não tem onde errar. Né? Se você sabe qual é o cosseno de 60. Se você não acertou o cosseno de 60, por quê? Porque você não decorou a tabela. Cada erro te dá o feedback daquilo que você tem que saber. Se você não sabia que aqui era 60, é por quê? Porque você não tem noção do quê? De ângulo suplementar. Você não consegue enxergar, por exemplo, facilmente que isso daqui está acontecendo. Tá? E a gente também pode fazer de outra forma que não seja essa daqui apresentada. Vamos fazer de outra forma. Aqui a gente tem isso daqui e concorda que a medida dessa reta aqui é a mesma que essa daqui, certo? Então o que acontece? Eu acabei de criar um triângulo, retângulo, aqui embaixo. Ó. Tá bom? Aqui eu tenho o quê? Eu tenho a medida de x, concorda que é a mesma? É um retângulo que eu tenho ali, né? Esses dois triângulos são iguais, só que estão invertidos. Então o que acontece? Eu tenho aqui 30 graus, e eu tenho a medida do raio, que é essa daqui, que é 4. Então agora o que eu posso fazer? Eu posso fazer a mesma coisa, só que com esse triângulo de baixo. Ou eu poderia entender que aqui são 30 graus também e fazer com o triângulo de cima. Tanto faz, gente. É a mesma coisa. Então aqui, o que acontece? Eu tenho o quê? O cateto oposto e a hipotenusa, certo? Cateto oposto e hipotenusa. Então quem eu vou usar é o seno, que é meio, que é cateto oposto sobre hipotenusa. Substituindo, cateto oposto é o x, hipotenusa é o 4. Então meio é igual a x sobre 4. X igual a 2. Bem fácil o problema, tá bom? Então, algumas lições que você tem que saber, que você tem que tirar daqui, que é o quê? Em conseguir encontrar o triângulo, o retângulo, ou aqui, o ângulo suplementar, que não é nada difícil, tal. É isso. Pegando um outro exercício aqui, só para aproveitar já a gravação do vídeo para a aluna, né? A gente tem aqui um exercício que fala o seguinte: em um círculo de raio 1 se encontra o triângulo equilátero. A altura traçada por todas as bases do triângulo se cruza demarcando o centro do círculo. Está aqui apontado. E corta uns ângulos de 60 pela metade. A medida A é a apótema, que somada com o raio resulta na altura do triângulo. Descubra e explique este valor através de seus conhecimentos de trigonometria, demonstrando a relação entre apótema, raio e apótema, altura. Tá? Então, o que acontece aqui? O que a gente tem que pensar? Que aí o raio é de 1 centímetro. Então, o que é o raio? É a medida que parte do centro e vai até alguma ponta. Então, do centro até aqui é o raio. Isso aqui é o raio. Certo? Isso daqui mede 1. Então, se você vem e você fala que isso daqui mede 1 ou que isso daqui mede 1, você não estudou direito. Você não sabe o que é raio. Ou você está inventando, que é uma coisa muito ruim para matemática. Se você não sabe, você não sabe. Se você sabe, você sabe. Agora, inventar coisa é um hábito que é um câncer no seu estudo. Isso vai afetando seu cérebro e chega uma hora que você se torna incapaz de aprender. Porque você aprende que o raio vem do centro e vem até a ponta, é a definição dele. Quando você chega no exercício e você fala que o raio é isso daqui, tem alguma coisa de errado, você está inventando. Tá? E se você tiver esse hábito de ficar inventando, de mentir para você mesmo, mentir para o seu cérebro, uma hora ele vai começar a acreditar nas suas mentiras e nada mais vai fazer sentido. Você está sempre lá, jogando veneno no seu cérebro. Tá? Então aqui esse exercício aqui a gente tem o quê? O raio
Mede 1. Certo. E aí a gente tem a apótema. A gente tem o quê? A gente tem aqui. E aí, todo exercício de trigonometria e de geometria, consequentemente, é parecido. A gente vai olhar para a figura e se perguntar aonde que tem o maldito triângulo retângulo. Então, aqui, se você for olhar, a gente tem o quê? A gente tem essa medida que vem do centro até aqui, que é o raio, que vale 1, certo? Então, aqui tem um triângulo retângulo. A gente tem um triângulo retângulo. Opa. Onde aqui é a apótema, aqui vale 1, e aqui a gente vai ter um ângulo que o exercício já disse, né? É um triângulo equilátero, que deveria ter 60 graus, só que foi dividido pela metade, então é 30. E aí, como que a gente resolve? Daqui fica fácil de resolver. Qual que é a relação que existe, como que faz, onde que segue, né? Tendo feito o exercício anterior, daqui é impossível. Se você já está estudando até agora e você não sabe resolver isso aqui, é impossível de você errar, não tem como mais. É o básico. Agora, é chegar a enxergar isso daqui que é o treino. O problema é que, se eu fico demonstrando toda vez, todo exercício, e eu demonstro onde que está a resolução, onde é que está o triângulo, onde é que está o que tem que fazer, você não está esforçando a sua criatividade. Né? Então, uma vez, beleza. Várias vezes que você ficar vendo o professor resolvendo isso aqui para você, você não está forçando sua mente para conseguir enxergar isso daqui. E aí não tem como você aprender. Aprendizagem é assim. Ou você aprende pela dor, pela tentativa, pelo esforço, vai lá e tenta, tenta, tenta até conseguir, ou você não aprende. Viu a resolução? Deixou de aprender. A não ser que você faça um exercício parecido. Né? Você fique depois só copiando e repetindo, repetindo, repetindo. Mas aí, para mim, não é aprendizagem, não foi um esforço seu que você fez. É simplesmente você está, né, repetindo, repetindo, repetindo. Isso daí não é usar a cabeça, não. Isso daí é só usar a memória. São duas coisas diferentes, que não é coisa de matemática, tá bom? Então é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, comenta.